Neste vídeo mostramos como recuperar os dados de bancos de dados Microsoft SQL Server salvos há 15 minutos. Nós somos a TI Server, empresa situada em Americana, São Paulo. Prestamos serviços de suporte em tecnologia da informação. Vamos demonstrar neste vídeo, com o uso do Acronis Cyber Protect Cloud, como nós podemos recuperar banco de dados Microsoft SQL Server. Antes de iniciarmos propriamente o conteúdo, gostaríamos de colocar alguns conceitos aqui que são básicos e que precisamos falar sobre eles. O gestor precisa conhecer alguns conceitos básicos para conversar com a sua equipe de TI e garantir a segurança dos dados e a continuidade das operações. Todo software ERP normalmente armazena os dados da empresa em bancos de dados. Banco de dados, de forma simples, é uma coleção de cadastros utilizados na empresa. Por exemplo, cadastro de clientes, de notas fiscais, contas a receber, etc. Todos esses cadastros são armazenados em um banco de dados. O software que faz o gerenciamento desse banco de dados são conhecidos como SGDB, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E alguns dos mais conhecidos são Microsoft SQL Server, que é o tema deste vídeo nosso hoje. Temos também Oracle Database, MySQL e PostgreSQL. São sistemas gerenciadores de banco de dados populares e bastante utilizados. Agora nós vamos relacionar esses sistemas gerenciadores de banco de dados e os softwares ERPs que utilizam Microsoft SQL Server. Segundo uma pesquisa rápida no Google, nós vamos encontrar alguns ERPs que utilizam Microsoft SQL Server para armazenar os seus dados. Então temos aqui Microsoft Dynamics 365, SAP, Acumatica, Info, Cloud Suite, Epicor, Sage, Global Shop, Priority Software, TOTUS, Microdata Sistemas, Senior Sistemas, CIS-ERP. Então alguns são utilizados em nível mundial, global, outros são mais regionais. Então se você utiliza algum desses softwares aqui, a chance de você estar utilizando Microsoft SQL Server para armazenar os seus dados é muito grande. Então, se você tem dúvida, converse com a sua equipe de TI ou com o suporte desses softwares para saber se você utiliza o Microsoft SQL Server ou outro gerenciador de banco de dados. E importante também, onde está armazenado esse banco de dados? Ele está no seu servidor dentro da sua empresa? Ele está em nuvem? Para você saber identificar onde encontram-se os dados do seu ERP ou do seu outro software, caso ele não seja um ERP, mas também igualmente utilizará provavelmente algum sistema gerenciador de banco de dados. Agora vamos relacionar aqui algumas respostas que o gestor ou a gestora precisa ter. Ele tem que obter essas respostas inicialmente da sua equipe de TI. Essas respostas precisam ser claras para que o gestor ou a gestora possa ter uma ideia muito precisa de como estão os seus dados. A primeira delas é qual banco de dados o nosso ERP ou o nosso software de gestão utiliza. Qual é a frequência dos backups do nosso banco de dados? Frequência. De quanto em quanto tempo esses backups são feitos. Né? Se um incidente com o nosso banco de dados ocorrer na terça-feira às 16 horas, por exemplo, e for necessário recorrer ao backup, vamos imaginar que houve uma pane geral, o banco de dados foi perdido, ou o disco do servidor foi corrompido e vai ser necessário recorrer ao backup. Os dados do backup retornarão no estado de 15 minutos atrás ou de 16 horas antes, quando ele foi feito lá no dia anterior à noite. Então essa é uma resposta que o gestor precisa ter. Por quê? Imagine todos os setores da sua empresa trabalhando o dia todo, chega às 16 horas da tarde
e a empresa descobre que perdeu tudo o que foi feito em sistema no dia, todos os setores. Então, é um transtorno muito grande, um prejuízo muito grande. E o mais importante, às vezes é difícil restaurar, refazer todas as operações da forma como foram feitas. Outra pergunta: os backups são armazenados em nuvem ou somente localmente na empresa? E a última: quanto tempo levará para recuperar um banco de dados do backup do nosso ERP? A equipe de TI vai precisar de quanto tempo para restaurar os dados para que o sistema volte a funcionar? 15 minutos? Meia hora? 2 horas? Um dia? Esse dado precisa ser preciso para que a gestão saiba exatamente quais riscos estão correndo. E agora vamos conferir o Acronis, nosso software de backup, na prática, nos ajudando a recuperar o nosso banco de dados SQL Server. Eu vou mostrar aqui na prática o nosso banco de dados SQL Server instalado em um Windows Server 2022 com duas tabelas, dois cadastros criados aqui dentro. Vou fazer um zoom aqui para nós podermos observar. Um minuto, é isso, agora sim. Então nós temos aqui a nossa tabela, nosso banco de dados chamado ERP Teste e as nossas tabelas. Temos aqui a tabela de clientes e a nossa tabela de notas fiscais. Estou colocando em cima o mouse aqui, clientes e notas fiscais. Então vamos ver como que está o cadastro dessas tabelas. Então vou fazer aqui uma visualização dos dados. Então aqui a nossa tabela de notas fiscais, temos aqui 10 registros, simulando que nós temos 10 notas fiscais cadastradas. E agora nós vamos ver aqui o nossa tabela, nosso cadastro de clientes. Vamos ver quantos clientes nós temos aqui. Então nós temos aqui 5 clientes cadastrados para o nosso propósito aqui de demonstração. E agora eu vou simular uma operação que vai fazer com que nós percamos alguns clientes e todas as nossas notas fiscais. Eu vou executar esse comando aqui, que ele vai fazer exatamente isso. Vamos verificar aqui. Um minuto aqui, que eu vou precisar abrir uma nova consulta. Para executar esses comandos aqui. Pronto, então ele deletou, apagou 3 linhas em uma tabela e 10 linhas na outra. Então aqui é para nós simularmos uma falha humana, uma falha de software, algum evento que possa ter causado ou ocorrido e levou à perda dos nossos dados. Então agora se eu fazer novamente uma consulta às nossas tabelas de notas fiscais, veja, não há nenhuma nota fiscal, elas foram apagadas. E agora eu vou fazer uma consulta à nossa tabela de clientes, que antes tinha 5 clientes. Veja, agora eu vou atualizar essa tabela, esse cadastro, e vou olhar aqui. Agora temos 2 clientes somente, o 1 e o 2. Então aqui é para simular uma perda de dados. Poderia ser uma catástrofe ou um incidente extremo, a ponto de ter perdido tudo e não ter mais acesso a nada no nosso banco de dados. Como também pode ser um evento parcial como esse. E aí a pergunta: como recuperar isso no seu ERP, no seu banco de dados, né? Essa pergunta e essa resposta precisa ser muito clara para o gestor. Onde nós recorremos? Então aí eu vou mostrar agora a nossa plataforma aqui do Acronis Cyber Protect. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho. Voltei aqui para a internet, né, no browser, navegador. E aqui nós temos então o nosso Microsoft SQL, aqui o backup dele. E eu vou pedir para mostrar quais os backups nós temos aqui da nossa máquina. Deixa eu fazer uma atualização aqui, vou colocar a senha. Tudo com muita segurança. E agora são 11 horas e 50. Então eu fiz essa operação há 1 ou 2 minutos atrás, correto? Então nós temos aqui 11h49, 11h50, o momento do nosso incidente. E veja aqui, nós temos vários backups aqui. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para demonstrar
as possibilidades. Então eu cadastrei aqui no nosso backup para que ele fosse feito de 15 em 15 minutos. Esse período é customizável, então se a empresa precisa de 10 em 10, de 5 em 5, de meia em meia hora, a empresa vai definir conforme a necessidade, equilibrando o espaço, equilibrando necessidade e volume de dados que a empresa insere no seu banco de dados. Então vamos pegar aqui, 11h49 está muito próximo do evento que eu fiz, vamos dizer que eu quisesse voltar aqui às 11h34. É um backup incremental, então veja, ele faz um backup completo, depois ele vai fazendo somente os incrementais, para economizar espaço e possibilitando nós de recuperarmos o nosso banco de dados em qualquer momento dos backups. Deixa eu fazer um zoom aqui, veja então aqui, ó, eu tenho esse aqui às 11h49, às 11h34 e assim por diante, 11h19, 11h04, então cada um desse é um momento do nosso backup. Então eu vou pedir para recuperar aqui às 11h34, vamos clicar aqui, ó, recuperar bancos de dados. Agora ele vai processar aqui, então aqui ele traz para nós, ele está pedindo a senha novamente, o nosso backup ele é protegido, se ele se extraviar por algum motivo, sem a senha não é possível abri-lo, é uma proteção. Então aqui nós temos a relação dos nossos backups feitos. Hoje é sábado, então eu estou recuperando das 11h34. Então veja aqui, MSQL 80 MB. Vou clicar nele aqui, ele vai me trazer o banco de dados ERP-Test, vou voltar aqui no nosso Windows, veja, o meu banco de dados, ele chama-se ERP-Test. Então eu venho, voltarei aqui, então quero recuperar esse banco de dados, eu posso recuperá-lo como arquivos, se eu quiser, ou eu posso recuperá-lo da forma normal. Então ele vai abrir uma nova tela aqui para nós, com mais algumas opções. Então veja, ERP-Test, banco de dados original. Então ele vai recuperar para mim no banco de dados original. Eu poderia escolher em um novo banco de dados. Vamos dizer que eu quisesse preservar o banco atual, não sobrescrevendo ele. Então eu poderia recuperá-lo em um novo banco. E o estado do banco após a recuperação, ele pode ficar pronto para uso, ele pode ficar na situação de não operacional, para que ninguém acesse, ou ele pode ficar somente leitura. Então, eu vou colocar aqui que ele está pronto para uso depois. No banco original e pronto para uso, para a nossa simulação aqui. Instância de destino. Então, eu posso recuperar para a instância original. Quer dizer, ele vai recuperar em cima do meu banco de dados atual, do SQL Server atual, do meu servidor. Máquina de destino, máquina original. E poderia colocar algumas outras opções aqui de recuperação também. Então eu vou clicar em iniciar a recuperação. O banco de dados a seguir serão substituídos na máquina WinServer 2022. ERP-Test é o banco de dados. Iniciar a recuperação. E aqui ele está procedendo para a nossa recuperação. Então aqui recuperando o banco de dados em andamento. E a hora que ele concluir, ele vai atualizar para nós aqui a situação. Ele já passou aqui para concluído. Vou fechar essa tela aqui. Então voltei ele à situação de 11h34, vou tirar o zoom aqui. Vamos voltar lá no nosso SQL Server. Então vou fazer um zoom aqui novamente, veja só. Então a nossa tabela de clientes, que tinha 2 clientes, vamos ver se ela modificou agora. Veja lá, voltamos a ter os nossos 5 clientes da situação anterior, do último backup, 11h34, né? E agora vamos pegar aqui a nossa tabela de notas fiscais. Veja, eu tinha apagado os 10 registros. Vou fazer uma consulta novamente aqui para ver quantos registros tem. E aqui temos os nossos 10 registros novamente. Então, essa aqui foi uma demonstração muito simples, objetiva, mas muito real, né, da relevância, da importância de um sistema de backup desse para o seu banco de dados aí da sua empresa, do seu ERP. Nós fizemos essa demonstração com SQL Server, mas o Acronis Cyber Protect também realiza backups
de outros bancos de dados, tá certo? Então, os nossos vídeos, eles são assim, eles são diretos, são crus, não tem produção, eles são mostrando a realidade na prática que o TI vai passar no seu dia a dia, tá certo? Então, o gestor, a gestora, precisa conversar com a sua equipe de TI para que todas essas perguntas que nós fizemos aqui, elas tenham respostas precisas. Não aguarde um incidente acontecer para você descobrir que você não tem o seu backup disponível para recuperação, ou que você vai perder um dia todo de trabalho do seu financeiro, do seu comercial, da sua produção, né? Pode ser uma constatação muito ruim, né? Muito desagradável que vai aparecer mais à frente. Então, lembrando, nós somos a TI Server em Americana, trabalhamos com suporte especializado para Linux e Windows, monitoramento ativo e resposta a incidentes, como essa que nós demonstramos agora com SQL Server, mas também trabalhamos com arquivos, servidores de arquivos e outras frentes aí de tecnologia. Trabalhamos com licenças Kaspersky inclusas no nosso suporte, assim como as licenças Acronis também estão inclusas no nosso suporte. Nós não vendemos licença somente para a empresa, não. Nós vendemos a solução de continuidade das operações para a sua empresa. Nós trabalhamos com pagamento mensal, o que significa que não há um alto investimento inicial. Atuamos com ou sem equipe interna de TI na sua empresa. Oferecemos suporte remoto em todo o Brasil. E também oferecemos suporte remoto e presencial em Americana e na nossa região aqui, para as empresas aqui da região. Somos especialistas com mais de 20 anos em tecnologia da informação no mercado. Nosso foco é em continuidade de negócios. Hoje estamos no intervalo entre Natal e Ano Novo. Estamos trabalhando, então estamos de plantão nesse Natal e Ano Novo para atender aqueles clientes que precisam e também de novas empresas que queiram ou precisem colocar uma segurança ou uma solução de backup, de antivírus ou mesmo outros serviços de servidores na empresa nesse momento, nesse período aqui. Estamos aqui à disposição. Nosso contato está aqui, nosso WhatsApp é 19 99291 7170. Incentivamos a nos contactar inicialmente por WhatsApp e manteremos o contato a partir dele. E temos o nosso site tiserver.com.br para quem desejar conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços. Agradecemos pela atenção, esperamos que essas informações sejam úteis para os gestores e também para o pessoal de TI e desejamos aí um sucesso, muita segurança, prosperidade nesse novo ano que está prestes a chegar. Até o próximo vídeo.